taxa Selic, CDI, Tesouro Direto, tá todo mundo acompanhando? Já pegaram o tema de hoje, né? Investimento. Você já tem seu fundo de reserva e já sabe o que fazer com ele? Já tem seus objetivos financeiros definidos? E já tem seu planejamento? Ó, esse para casa vai só aumentando, viu? Bom, investir e ter um planejamento financeiro sólido são elementos essenciais para alcançar estabilidade, segurança e crescimento financeiro, assim, no longo prazo. Dizem que é uma maneira de fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Eu gostei dessa ideia e estou querendo aprender como é que é essa história. Bom, para aprender um pouquinho também, vem comigo que hoje temos uma consultora em investimentos por aqui respondendo algumas dúvidas. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios também. Então, fica aí com a gente, escuta ou então assiste até o final, porque elas dão dicas incríveis, depoimentos inspiradores, conselhos imperdíveis. Já agradeço os meus apoiadores lá do nosso financiamento coletivo e já deixo aqui o meu convite para você participar também. Para quem não sabe do que eu estou falando, o que é esse tal de financiamento, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir a explicação do projeto. Aproveita, vai lá do site apoia.se/empreendedelas e deixa sua contribuição no valor que quiser. Bom, tem outras formas também de apoiar o podcast. Uma delas é escutar pelo Orelo, que é uma plataforma que já remunera os criadores de conteúdo. E uma outra maneira também, que é ir lá no seu agregador e avaliar o podcast. Então, avalia, deixa um comentário lá bem bacana. Fico super feliz e motivada quando eu leio e fico sabendo do impacto que esse podcast está gerando. Então, vai lá também, dá essa forcinha, bom? Bom, e se você está assistindo pelo YouTube, por acaso, então se inscreve no canal, sempre bom, né, gente? E também comenta no vídeo, curte o vídeo, curte outros vídeos também, isso sempre ajuda no crescimento do projeto. Bom, sem maiores delongas, vamos à nossa entrevista. A conversa hoje é com Scarlett Yasmin, administradora, especialista no mercado financeiro, produtora de conteúdo em finanças e investimentos. Ela é sócia e diretora de valores imobiliários na Flip Investimentos e vai responder algumas dúvidas, criar outras também na nossa cabeça nesse bate-papo de hoje. Escuta aí e depois me conta. Scarlett Yasmin, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de troca de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você? Tudo bem, Ju? Muito obrigada, viu, pelo tempo aqui, né, disponível para a gente poder conversar, pelo convite, pelo papo que a gente vai bater aqui, que vai ser muito legal pelo tema. Obrigada mesmo. Ah, vai ser super legal. Eu já fiquei sabendo, né, que tem uma promessa que quem escutar esse episódio vai ficar rica aí nos próximos. Bota um tempo aí. Ah, vamos colocar Quanto 5 tempo você dá anos. aí? Não, tá muito, tá muito, tá 5 muito. anos. Quero curto prazo aí. Vamos Quero milagre, vamos eu quero começar milagre. 30 dias, 30 dias, milagre. Pô, aí você pegou pesado, hein? Pegou pesado. Mas tudo bem, tudo bem. Fica aí, então, o que é isso? Uma Fica a mandinga aí? promessa. Fica aí a promessa. Bom, mas vamos lá. Ó, só para explicar para as pessoas, gente, Scarlett Yasmin, eu já perguntei para ela se é Scarlett, se é Yasmin, o que ela prefere. Ela falou, tanto faz, qualquer paixão me diverte, como dizia minha avó. Então, eu vou do Yasmin, né? Vou do Yasmin, que eu já estou mais familiarizada. E hoje a gente vai falar aqui de investimentos, finanças, como enriquecer rapidamente. Brincadeira, né? Brincadeira. Vamos falar aqui dos investimentos. Mas antes, né, das super dicas para gente, queria que você falasse um pouquinho sobre você. Então, comece se definindo, por favor. Defina-se. Quem é Scarlett Yasmin? Vamos lá. Fechou, Ju. A parte de enriquecer rapidamente eu vou ser cancelada.
Igual aquele comercial Nem da, vem. da Betina. Meu nome é Betina, eu faço 1 milhão em 30 dias. Ó, vai Eu que, tenho um vai. comercial desse. Vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Scarlett Yasmin. Eu sou uma jovem de 25 anos. Não se enganem pela carinha, sou investidora há 6 anos. Trabalho aí no mercado financeiro há mais ou menos aí 4, 3 anos de mercado, né? Que eu estudo tem mais tempo, tá? Antes de eu começar a investir, eu já estudava o mercado. Sou formada em administração de empresas, também sou empreendedora. Sou hoje consultora de investimentos no escritório aqui na Savassi. O nome dele é Flip Investimentos, tá? Sou Savassi em diretora BH, de viu, gente? Estamos falando de Belo Savassi Horizonte. Belo Mundo, Horizonte. mundo, estamos falando de Belo Horizonte. Pronto, já avisei. Quem está Desculpe, pode continuar. assistindo, quem tá assistindo a gente, quiser dar uma passadinha, venham conhecer BH, venham aqui na Savassi. Basicamente, Ju, eu comecei a ter interesse pelo mercado financeiro. Eu brinco muito quando eu vou em algum evento, que eu falo que foi desde a infância. Por quê? Eu não sabia nada que era mercado financeiro, não conhecia nada de dinheiro assim, mas eu tinha a mania de ficar guardando dinheiro em cofrinho. Igual E meu aquilo era filho. uma, Desde sempre, desde sempre. Ele e tem aquilo 7 era uma anos, já tem vários cofrinhos. Uhum. de gracinha. Às vezes ele vai trabalhar no mercado financeiro também, aí, ó. Talvez, talvez. E aquilo era uma mania que todo mundo achava até estranho, porque a minha mania não era nem juntar o dinheiro, era construir cofrinhos. Eu gostava de criar cofrinhos. E naquilo eu criava cofrinho de garrafa PET, criava cofrinho de caixa de papelão, criava cofrinho de gesso, e eu gostava da coleção dos cofrinhos. Porque qual que era a minha percepção? Eu pensava assim, quanto mais cofrinhos eu ter, né, eu tiver ali, mais eu posso encher de moedas e depois eu vou quebrar todos ao mesmo tempo. Então eu tinha muito essa E coisa, vou ter né? várias moedas ao mesmo tempo, né? Milagre Eu da tinha multiplicação. milagre da multiplicação. Eu tinha muito disso, de ficar criando cofrinho e cofrinho. E aí, com o tempo, eu fui me familiarizando mais com o dinheiro. O primeiro empreendimento que eu fiz foi vender chup-chup. Eu Com vendi quantos chup-chup. anos? Eu tinha 11 ou 12 anos. Foi no inicinho da quinta série que eu vendi chup-chup. E a minha mente, ela funcionava o seguinte, e eu lembro disso porque foi quando eu comecei a entender que eu conseguia ganhar dinheiro. Sabe quando a criança começa a perceber, falar assim, poxa, eu posso ganhar isso aqui? Eu comecei Aham. a perceber isso. Eu fazia chup-chup, eu vendia por 80 centavos, uma coisa assim, sabe? E aí eu vendia para o pessoal da rua, vendia para os amigos da escola, eu estudava perto da minha casa, então eu falava para o pessoal passar lá em casa para comprar. Onde que você E aí estudou? eu estudei no Carlos Drummond de Andrade, bairro Letícia, Ah, tá. na quinta série. Você estudou onde? No Santo Apesar que... Antônio. Daqui da Savassi mesmo. Ah, No na Santo Savassi Antônio. mesmo. É. Ah, não, legal. Eu estudei no Carlos Drummond, fiz a quinta série lá. E Agora virou. aí, Pessoas que estão escutando agora, virou fofoca, né? Fofoca de vizinha aqui. Já estava antes, você estudou, menina? Ah, pois é, mas... daqui a pouco a Prossiga, gente prossiga. lembra de alguém em comum. Não, depois tem que contar a história de como que a gente se conheceu, né? Que é Verdade, o mais... assim. não pode faltar. Não pode faltar. Então, continua a sua história até a parte que a Continuando. gente se conheceu. Vai lá. Pois é. E aí, eu percebi o seguinte, eu pegava o dinheiro que eu tinha, né, ganhado do chup-chup, e aí eu ia no supermercado. Na época eu ia muito no Decisão Atacadista, ainda existe e tudo mais. E aí eu comprava mais para fazer mais chup-chup para ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro eu colocava nos meus cofrinhos, que eu queria Uhum. encher os meus cofrinhos de dinheiro. Até que teve um dia, que eu não sei exatamente o contexto da conversa, que alguém falou da poupança. Que alguém falou assim, tem a poupança. E eu falei assim, tá, e como é que a gente põe dinheiro lá? Falou, não, você vai no banco, você coloca o dinheiro no banco e tudo mais. E aí eu queria ter uma poupança. Só que eu não podia porque eu tinha 11 anos.
E aí eu lembro da minha mãe falando o seguinte, que ela falou assim, uma vez eu deixei R$ 2 na poupança. E eu esqueci lá por muitos e muitos anos. E quando eu fui ver, tinha R$ 20. E assim, na minha cabeça, eu pensei, o dinheiro, né, ele multiplicou, o dinheiro, ele cresceu. E para mim, naquela época, com 11 anos, e também a inflação da época, né, gente, com R$ 20, a gente comprava muito mais do que a gente compra hoje. Eu falava, nossa, que dinheirão! Quero deixar R$ 2. E eu ficava contando as moedinhas, falando, R$ 2 eu tenho. Então, se eu deixar R$ 2 na poupança, foi aí que eu comecei a ter uma ideia, né, sobre dinheiro. Aí o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. Que eu fiz um curso de design de sobrancelha, e aí eu não sei se é por causa da criação que a gente teve, por causa da mentalidade que a gente teve, mas eu nunca fui de ficar pagando por serviços, eu sempre quis fazer eu mesma, né? Não, claro, não desvalorizando o serviço de ninguém, nem falando que uma profissão ou outra seja desnecessária, não é isso, tá, pessoal? Mas na época, pela condição de vida que a gente tinha, né, a gente era assim, não faltava, igual o pessoal fala, não faltava dinheiro, mas também não sobrava dinheiro. Então, eu fiz um curso de design de sobrancelha, fiz um curso de manicure, para eu fazer a unha em casa, né? E aí, com esse curso, eu comecei a fazer unha no que tinha escola aberta, que era as escolas dos bairros que ficavam abertos no final de semana, sábado e domingo. Teve na sua, Ju? Não, do meu tempo, não. Na minha tinha. Não, mas do meu E eles tempo. pagavam, o governo pagava, né, para quem ficasse de monitor ou monitora. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Ganhava R$ 400 por mês para trabalhar todo sábado e domingo. Não, mas E isso com aí, quantos anos? com 15. Ai, tá bom demais, é. 400 Tá bom reais com demais. 15 anos, ué. Há Verdade. 10 Um dia, anos, né? Tá bom deixa eu ver se demais, era tá 10 bom. anos. É, ué, você não tá com Foi 25? a. É verdade, oh, meu Deus. Gente, eu tô boa de conta. Uau! Ó, aqui assim, ó. Boa Ó. mesmo, verdade. Porque eu fiquei dos 15 até os 17, assim. Fiquei dos 15 até os 17, então foi um tempinho bom. E aí foi aí que eu abri minha conta poupança. Eu abri minha conta poupança com 16 anos. Foi com 16 anos eu fui sozinha, porque até os 16 você precisava dos pais. E com Uhum. 16 você não precisava mais. E como eu ganhava esse salário em forma de cheque, ó, você vê, nossa, gente, nem existe cheque, acho que nem Não, existe cheque você mais. tá falando, eu acho que não. Mas se Não, existir, ninguém aceita. Mas é, na minha infância, que é um pouquinho, né? Outro dia, alguma entrevistada passou por aqui e falou assim: eu sou jovem há mais tempo. Então, eu sou jovem há um pouquinho mais tempo que você, tá? Fosse 40 sábado. Sábado agora, pode me dar parabéns. Então, muito parabéns. obrigada. Mas era tipo a poupança imaginária, porque era uma cadernetinha mesmo de poupança, que a minha mãe ia lá e anotava. Ela falou, sua mesada, você ganhou, sei lá, 10 centavos. Aí ela anotava lá a entrada, 10 centavos. Se eu quisesse alguma coisa, eu quero 50 centavos. Ela anotava depois, saiu 50 centavos. E isso era a minha poupança. Super Gente, imaginária, super na cabeça, mas ela falava que não era tinha rendimento nem nada, né? que rende o quê? Nem- Só imaginário mesmo, só para me enganar. Mas prossiga, por favor. Você tinha uma poupança de verdade. Eu tinha uma poupança de verdade, mas por quê? Porque eu recebi em cheque e eu precisava descontar esse cheque. E aí eu tinha que chegar, né? Eu tinha que ir na boca do caixa, descontar aquele cheque, ele tinha que cair em algum lugar. E no início eu usava a conta da minha mãe, mas com 16 eu fui lá e criei a minha, usava a minha mesmo. E aí foi aí que eu tive a conta poupança. E colocava meu dinheiro só na conta poupança, gente. Então hoje, quando eu falo mal da conta poupança, quando alguém vê aí um conteúdo meu falando mal de conta poupança, saiba que eu sofri bastante, uns bons anos, na poupança, até descobrir o Ó, que é bom, o bom da vida. Até hum. descobrir. Aí eu fiquei na poupança dos 16 até mais ou menos os 18 anos. Até os 18 anos eu fiquei na poupança.
um bom tempinho, só guardando esse dinheiro que eu ganhava, né? Claro, uma parte a gente tira para gastos do dia a dia ali, mas uma parte eu deixava lá. E aí eu comecei a entender que eu tava rendendo muito pouco. Que eu ficava olhando assim, eu falava assim, nossa, tá rendendo pouquinho, né? Não era querendo ser egoísta, mas eu falava, nossa, tá rendendo, mas tá rendendo pouquinho. Não, você pensava, gente, peraí, para R$ 2 virar 20 aqui, eu vou ter morrido Foi, já quando isso acontecer. Aí não vai dar, não. foi exatamente esse sentimento que bateu, que eu falei assim, e os 20, e os 20? E não Cadê, vai, né? Cadê? Acho não que me vai. enganaram aí. Acho que Me tô coisa enganaram, me errada. iludiram. Acho que fui tapeada. É. Aí com 18, eu comecei a estudar sobre investimento mesmo. Eu vi um anúncio na internet, eu buscava muito na internet. Aí, assim, não me julguem, não coloquem nos comentários, eu também faço isso. Por quê? Eu, com 16 anos, eu ficava o dia inteiro na internet assim, como ganhar dinheiro. Gente, Como ganhar caramba, que dinheiro. fixação. Gente, eu sou muito Fixação. tapada mesmo. Eu sou muito tapada. Nossa, não. Eu ficava lá assim, como fazer dinheiro online? Como fazer dinheiro? Como ganhar dinheiro? De onde vem o dinheiro? Eu ficava assim, o Gente, eu dia acho que eu vou acabar essa entrevista aqui, vou sentar ali e vou começar. Como ganhar dinheiro? Como? tava, o dia inteirinho, o dia inteirinho. Tudo que era livro, que era vídeo, que era tudo, eu assistia, que eu queria saber como ganhar dinheiro online. Montei uma loja de dropshipping, fazia afiliado, fazia programa de indicação, fazia programa daquelas pirâmides, até em pirâmide eu já entrei, fazia de tudo, fazia de tudo, aprendi de tudo. Mas eu tinha tempo, né, Ju? Eu tinha Aham, 16 anos, eu tinha muito tempo. aham. Ainda estava cursando o ensino médio, então, assim, eu tinha tempo pra caramba. E nisso, de ficar pesquisando como fazer dinheiro online, como fazer dinheiro na internet, como fazer dinheiro com computador, porque eu não podia sair. Eu também, né? Meus pais eram meio conservadores, então, não, você não vai trabalhar ainda nessa cidade, eu só ficava no final de semana, né? Na escola, e eles não consideravam como um trabalho, porque eu ficava fazendo a unha das crianças que estavam lá, então era mais um hobby remunerado, né? Uhum. E aí, nessa, eu descobri o mercado financeiro. Eu realmente descobri sobre investimentos. Apareceu alguns anúncios para mim e eu comecei a ver sobre o mercado de investimentos. Aí eu comecei a entender que o dinheiro ele rendia, que existia o rendimento sobre rendimento, né? Que se você aplicasse por um prazo maior, aquele dinheiro ele ia aumentando e virava uma bola de neve. Aí eu fui estudando, fui aprendendo. Nisso eu comprei curso, aprendi com outras pessoas, né? Fui me desenvolvendo. Quando eu comecei a minha faculdade, que eu me formei em administração de empresas, eu já entendia boa parte ali de planejamento financeiro, porque eu fazia já na minha vida, né? Com esse dinheiro que eu ganhava no final de semana, e também depois eu fiz Senai, aí eu fiz alguns cursos, então assim, eu fui ganhando em vários locais, eu fui sempre guardando uma parte. Então, boa, né? Uma parte do porquê que eu virei investidora é também responsável de como eu me comportava com o dinheiro. Então, uma coisa Uhum. ficou muito ligada à outra. E aí, nessa de ficar estudando, ficar pesquisando, eu comecei a descobrir o que era economia. Falei assim, o que é economia? Né? Como é que funciona o mercado? E aí, no curso de administração, a gente vê um pouco, né? O meu curso até focou bastante em economia. E foi aí que eu falei, eu era muito indecisa, que eu falei assim, poxa, o que eu quero ser? O que eu quero fazer? Porque eu queria estudar medicina veterinária. Você entendeu? Eu queria ser veterinária. E antes de Mas fazer a. antes de fazer a administração, eu queria ser veterinária. Eu fiz administração para montar um hospital veterinário, porque eu queria ser veterinária. Aí, durante o curso de administração, que eu fui estudando sobre economia, que eu fui entendendo como que o dinheiro funcionava, eu percebi que eu não ia ser rica com o hospital veterinário. O objetivo mesmo era ficar rica. O Era objetivo sempre esse. foi ficar rica, gente. Não era, Objetivo não era nobre, paixão, não era altruísta. amor. Sabe aquelas hashtags, enfermagem por amor, medicina por amor?
Não era por amor, gente, desculpa. Dinheiro por amor, pronto. Dinheiro por amor, Ou por exatamente. amor ao dinheiro. É de Se cada a um, gente não gente, é tiver, de cada um. eu penso assim, se a gente não tiver dinheiro, não tem como a gente sentir amor no que a gente está fazendo. Porque a dificuldade financeira, ela tira todo o prazer que a gente tem com aquilo ali. Você pode estar fazendo o que você ama. Se você não tiver ou sendo bem remunerada, ou tiver uma segunda fonte de renda que te traga um retorno financeiro para te ajudar na sua vida, para você ter qualidade de vida, né, para o que você quer fazer, para te ajudar até mesmo na sua profissão, vai corroer toda aquela sua vontade, né, o amor pelaquela profissão. Não adianta. Eu acho que Dinheiro. é relativo isso, né? Porque tem gente que cada um se satisfaz com uma certa, né? Mas eu entendo o seu ponto de vista. Pois é, eu penso muito assim, sabe? Realmente tem essa questão de ser relativo, tem gente que se contenta assim, eu posso ganhar pouquinho aqui, mas eu tô feliz fazendo o que eu faço, né? Eu levo uma vida humilde. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando essa falta de dinheiro começa a afetar a qualidade de vida dessa pessoa. É. Eu penso assim, quando a qualidade de vida dela começa a ser afetada, que ela não dorme bem, porque ela fica preocupada com as contas, ela não dorme bem porque ela fica preocupada com o aluguel. Se ela tem filhos, ela não dorme bem porque ela está preocupada com a qualidade de vida dos filhos. Então, eu penso muito nisso. Então, antes da gente pensar, né, na profissão por amor, a gente tem que pensar também como que está a nossa vida financeira. Tem muito disso, né? Da pessoa largar tudo que ela tá fazendo e falar assim, não, eu vou largar minha profissão e eu vou ir trabalhar com o que eu amo, né? Com o que eu quero. Não que eu acho que isso é uma decisão errada. Acho que todo mundo deveria trabalhar realmente com o que ama, mas que a pessoa também se atente à questão financeira, porque senão acaba o jogo vira. Penso Uhum. muito nisso também. Até perdi onde que a gente tá. Perdi também, porque você estava contando sua trajetória, você falou da administração, Pois do é, curso de medicina veterinária que você queria fazer. Você comentou que na administração você começou a ter noções de economia. verdade. E Sim, e aí, aí você como pode falar estudando como que você foi economia parar na consultoria? Não, não é uma consultoria de da investimento. consultoria, Sim, então consultoria, falta esse caminhozinho, esse restinho do caminho. falta só esse restinho de Uhum. caminho. E aí, aprendendo sobre economia, né, que eu fui entendendo como que o mercado funcionava, que eu comecei a investir, e aí eu sempre brinco com as meninas que eu acompanho, que eu falo assim, gente, quando você começa a investir, você ganha um pouquinho de dinheiro, porque é proporcional ao valor que você tem. À medida que você vai investindo, esse valor ele aumenta, então vai crescendo junto. Quando eu comecei, meu primeiro dividendo foi com 10 centavos. Foi 10 centavos que eu ganhei. E aquilo eu lembro que eu fiquei Explica super para as feliz. pessoas o que é o dividendo. Explica, vamos. Vou explicar. Dividendo é o rendimento de quando você coloca seu dinheiro para trabalhar. É como se o seu dinheiro ele prestasse contas para você. Ele trabalhou ali o mês inteiro investido e ele tem que te remunerar, ele tem que te pagar. Então ele te paga com o dividendo, tá? Muito bom, Então o explicado. dividendo é o rendimento do nosso investimento. E o Ok. meu primeiro dividendo, ele foi com 10 centavos. 10 centavos ali na conta. O que eu pensei? Eu pensei assim, poxa, se eu consigo ganhar 10 centavos com o valor que está aplicado, era um valor muito pequeno. O que eu preciso fazer para ganhar R$ 1? E aí minha meta era aquela, ganhar R$ 1, ganhar R$ 1. Quando eu ganhei R$ 1, eu pensei, poxa, então isso pode crescer, pode aumentar. Então é como se fosse uma fórmula, um passo a passo. Se eu consigo com 10, eu consigo com R$ 1, eu consigo com 10, com 20, com 100, com R$ 1.000. E aí, dito e feito, aí eu segui nisso. Quando eu fui escolher minha profissão, que eu fiquei lá, poxa, tenho vontade de ser veterinária porque eu gosto, né, de ter amor aos animais, eu queria muito ser veterinária. Só que eu também comecei a desenvolver um amor muito grande pelos investimentos. Por quê? Pela noção de liberdade, pela noção econômica, de entender o que está acontecendo com o meu dinheiro, de entender como que eu posso multiplicar as fontes de rendas. Então, isso tudo foi chamando muito a minha atenção.
E aí eu fiz, né? Eu fiz um curso preparado realmente para o mercado financeiro, tirei uma certificação de mercado, que a gente chama da certificação CEA, que é uma certificação para você ser especialista de investimento, para você poder recomendar investimento para outras pessoas. Inclusive, é a CVM que faz ali, né, o controle dessa certificação. Então, eu acabei me Pera. preparando. Explica para as pessoas o que é a CVM. Boa. A Ju tá aqui, né, fazendo o papel da intermediação. Boa, Ju, porque pode ter Vamos muita lá. gente que não entende. O que é Sim. a CVM? A CVM, ela é como se fosse um órgão, tá, fiscalizador. Ela vai fazer a fiscalização do mercado financeiro, tá? Então, é ela que vai fiscalizar, talvez, os seus investimentos junto com o Banco Central, é ela que vai fiscalizar as empresas que estão sendo cotadas ali na Bolsa de Valores, que é as ações que a gente fala, né? As empresas que estão disponíveis para você poder investir. Ela que vai fiscalizar todo esse mercado de investimentos, tá? Então, teoricamente, é ela que cuida da minha fiscalização, ela que fiscaliza os profissionais que estão atuando ali no mercado de investimentos, tá? Então, por exemplo, o consultor de investimentos, hoje eu sou uma consultora, tem também gestores, tem analistas, tem outros profissionais no mercado. O mercado ele tem várias profissões que a gente pode seguir, tá? E Uhum. com isso, né, também tem a questão da gente ajudar as outras pessoas. Porque como eu era a única pessoa do meu grupo social que falava sobre investimentos, ninguém mais falava. Eu tinha uma amiga que ela conhecia sobre investimentos, que ela conversava comigo, mas a gente ainda conversava muito no raso. Não era nada profundo. As pessoas não sabiam que era possível investir, as pessoas não tinham educação financeira. E aí eu acho que uma coisa foi levando a outra, que eu falei, poxa, eu vou trabalhar com investimento, porque é o que eu sei bem, eu sei muito bem sobre investimentos, eu sei muito bem falar sobre educação financeira, é algo que eu me desenvolvo super bem. Existem muitas pessoas que precisam de ajuda com finanças, que precisam de ajuda com planejamento financeiro, então tem um mercado enorme para poder ajudar, né, para poder fazer crescer. E também é uma área que paga muito bem. A gente Ah, não pode detalhe. Detalhe, mínima informação. É, eu tenho certeza que foi por amor que você foi fazer. Isso aí é um mero detalhe, né? Mas aqui me conta uma coisa. Não, pode continuar, pode continuar. Não, eu ia concluir falando o seguinte: é por isso que eu falo que eu acho que antes da gente pensar na profissão por amor, a gente tem que pensar também no nosso planejamento financeiro, né? O que a gente quer de objetivo financeiro para a nossa vida. Porque talvez eu poderia também ganhar dinheiro pela medicina veterinária, mas demoraria talvez muito mais tempo e também talvez não seria da mesma forma que o mercado financeiro paga, porque o mercado financeiro ele paga de forma proporcional, independente do valor que você tem para investir. Se você vai investir R$ 100, ele vai te pagar proporcional. Talvez a medicina veterinária não teria a mesma forma de remuneração. Então, assim, eu penso muito nisso também. Hoje eu realmente tenho amor à profissão. Hoje eu realmente, às vezes, eu falo sobre investimentos de graça mesmo, não precisa pagar. Eu gosto de falar, eu gosto de ficar horas conversando. É aquilo, né? Você tem que encontrar uma profissão que você faça mesmo se for de graça. Hoje eu tenho amor, mas que nasceu com propósito. Ih, deu uma travadinha. Gente, pequena interrupção aqui. Tivemos um probleminha aqui com a internet, né? Que às vezes está de bom humor, às vezes não está. Ela teve aqui uma baixa, mas agora já está tudo certo. Mas não tem problema, porque eu já pretendia mesmo te perguntar sobre o tal do planejamento financeiro. Então, conta pra gente agora, dá uma dica logo. Eu sei que eu vou pedir várias dicas no final, mas já fala pra gente como que a gente, assim, o que que a gente deve considerar, sabe? O que que é esse planejamento financeiro? Como que eu posso construir, assim, um plano, sabe, financeiro para minha vida? Como que eu faço isso na prática? Legal, Ju. Vamos lá.
A gente está falando de planejamento financeiro, né? Eu comentei do porquê que eu virei investidora, porque eu também tinha um planejamento financeiro muito sólido, por mais que eu fui entender isso só depois. E qual que é o pilar do planejamento financeiro hoje? Hoje a gente estuda 3 pontos no planejamento financeiro. O primeiro dele, né, o primeiro ponto é a receita. Qual que é a sua fonte de receita ou quais fontes de receita você tem? Despesas, quais são suas despesas fixas e essenciais e qual despesa que não é essencial. E o terceiro ponto são os investimentos, né? A gente acaba dividindo essa parte dos investimentos também para a questão de lazer, educação, a gente acaba fazendo uma subdivisão ali, como se a gente direcionasse uma parte do nosso dinheiro para realmente nosso descanso, realmente ali curtir a nossa vida no curto prazo, né? No dia a dia. Qual ponto que eu considero que, a princípio, é o mais importante, tá? Que é a realidade da maioria das pessoas, a parte das despesas. Por quê? Quando a gente foca em melhorar o planejamento financeiro, a gente já sabe um pouco do quanto que a gente ganha. Tem aquelas pessoas que são extremamente descontroladas. Eu não sei tudo que passa pela minha conta. Já tem algumas pessoas que são controladas nesse ponto de vista, mas não percebem o quanto que gastam. E aí, a maior pergunta que eu vejo é o seguinte, pergunta não, afirmação, que as pessoas falam, eu não sei para onde que vai meu dinheiro, eu ganho bem, mas eu não sei para onde que vai o dinheiro. Então, o primeiro ponto mais importante desses 3 é a despesa. O quanto que você gasta com o que você gasta. Porque o problema hoje é as pessoas tornarem alguns gastos essenciais, sendo que eles não são. E quando alguém chega Eu ia para te mim, perguntar isso, e se eu achar todos os meus gastos essenciais? E pois aí, é, como é que fica? Eu exatamente. acho, Aí, eu não gasto com nada à toa, não gasto. aquela ida ao shopping no final de semana tem que ter, ela é essencial. Isso nem existe na minha vida. Nossa, Meu Ju. problema é só comida, só comida. Nossa. Eu iFood. fico pensando isso, ai não, eu vou economizar, então eu não vou tomar esse cappuccino. Gente, mas é o cappuccino, é o cappuccino que vai me deixar mais pobre, é o cappuccino que vai fazer meu cartão estourar? Não é. Então, Não toma é. meu cappuccino. Mas e aí, onde é que tá, então? O que que a conta não fecha aí por algum motivo? O que que acontece? Exatamente, não é o cappuccino que, né, vai fazer a fatura do cartão estourar. Um cappuccino só, ele não tem esse poder. Se você pensar isso todos os dias, durante 30 dias no mês, aí o caldo começa a engrossar. Por quê? A questão aqui é a rotina. A questão não é você gastar com um cafezinho, por exemplo, o que o Thiago Negro fala, né? Conquiste o seu primeiro milhão sem cortar o cafezinho. A questão não é você tomar um cafezinho, a questão não é você ter o hábito de pedir no iFood, de você ir ao shopping. Acho que começou a travar de novo, tô É, achando que é aqui. começou a dar uma agarradinha, mas não Uma atrapalhou a agarradinha. fala, não. Deu para Então tá entender. bom. A questão não é essa, a questão é a rotina. Você fala, você pensa que não tem problema, mas você pensa isso o mês inteiro. Você pensa assim, eu pedi iFood uma vez, não tem problema. Só que você pensa isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E o pior, além de você pensar assim, a sua gaveta de verduras está cheia, a sua geladeira, o seu congelador está cheio de carne congelada, que vai perder. E aí você perde nas duas pontas. Você perde com a fatura do iFood e você perde com a comida que estragou dentro da geladeira. Então, esse também é um dos primeiros pontos que eu começo a focar quando a gente está fazendo planejamento financeiro. Primeiro, a gente faz um mapeamento dos gastos, o que você gasta, o que é gasto essencial e o que não é. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que não é bem aceito, as pessoas não gostam de ouvir, é a questão do seu nível de vida, seu status de vida hoje. Na vida, a gente tem duas opções. Ou a gente escolhe a opção A, ou a gente escolhe a opção B. Raramente os casos a gente vai conseguir A e B. Normalmente a gente tem que escolher uma das duas. Para investimento, é da mesma forma. Ou eu mantenho o meu padrão de vida hoje, continuo com os meus gastos e aumento a minha receita para investir,
ou eu reduzo os meus gastos, a diferença eu invisto. Não existe milagre. Não tem como a gente continuar com o mesmo padrão de vida, ganhando a mesma coisa e querer investir. Não tem como. Né? Isso daí é milagre, não dá para fazer. Só que o fato da gente ter que construir uma fonte de renda nova, ele é mais difícil. Na maioria dos casos, é a parte mais complicada do que a gente encontrar uma adaptação no planejamento financeiro dos gastos. Às vezes você consegue cortar um tipo de gasto por um tempo, por um período ali de 6 meses, 3 meses, para você criar uma reserva de emergência. Talvez para você fazer isso é mais fácil do que você encaixar uma fonte de renda nova. Depois que a gente tratou todos os gastos e falou assim, olha, não tem como mais. Eu já tirei Netflix, já tirei Spotify, eu não vou ao shopping mais, eu não peço iFood, eu só faço comida em casa. Eu já, assim, reduzi o meu padrão de vida, estava no nível 5, desci para o nível 3, ou talvez não, estou no nível 0, não consigo passar daqui. Aí a gente vai pensar em fontes de renda extra, que também é uma alternativa muito, muito forte para você construir uma carteira de investimentos. Talvez não seja algo que você vai sustentar por muito tempo. Por exemplo, Scarlett, poxa, eu vou ficar quanto tempo sem tomar meu café? É algo que me ajuda, é algo que, sabe, é algo que faz muita diferença na minha vida. Me faz Vamos pensar, feliz. é algo que me faz feliz. Eu acho que ninguém deveria tirar o café, tá? O café deveria ser o último a ser retirado. Tira Spotify, tira Netflix, tira tudo que você quiser, mas não tira o café primeiro, não. Eu não vivo sem café. Nem eu. E muito café, muito. Mas eu confesso que na hora que você começou a falar assim, cortar gasto, eu já fico com aquele olhar aqui no horizonte, sabe? Mas é o que Já me acontece. perdi. A gente não quer cortar gasto. A gente nunca quer cortar. Por quê? Mas O sabe gasto. uma coisa que eu acho que aconteceu comigo? Que eu falei, se eu vou economizar, vou cortar, cortei o almoço fora. Mas de alguma forma eu compensei em alguma outra coisa, que minha conta continuou a mesma. E eu fiquei assim, mas eu não estou almoçando fora, e era muito caro. E dava muito, sabe, na semana, assim, né? Porque para mim, para os meninos e tal. E aí, cadê? Por que não baixou isso no final? Isso, a gente se Boa, sabota assim também? Como é que é isso? muito, tá? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma planilha, ou pode ser no caderninho também, não adianta, tem que ter documentado. Essa coisa de, eu tenho meu planejamento, mas só existe na minha mente, está na minha cabeça. Não existe isso. Se você não tiver documentado numa planilha, num papel, num caderno, como é que você vai acompanhar esse planejamento ao longo do mês? Para saber se você está fazendo certo ou errado. Não existe. O que a gente faz? Tem uma técnica, que é a técnica dos 50, 30, 20. 50% dos meus gastos essenciais, né? 50% da minha, perdão, 50% do meu salário ou do meu prolabore, ele é destinado para os meus gastos essenciais. Então, vamos lá. Eu ganho 1.000. R$ 500 é para o meu gasto fixo essencial. O que é considerado gasto fixo essencial? É aquele gasto que sem ele você não vive. Sem ele, você não Tipo consegue manter café. tipo café. Mas, por exemplo, meu aluguel, o aluguel, ele é gasto essencial? Sim. Minha saída ao shopping ou o iFood é gasto essencial? Não. Por quê? O gasto essencial a gente não consegue alterar, a gente não consegue mudar. Às vezes você consegue trocar o aluguel, ir para um aluguel mais barato, mais em conta, mas você não consegue tirar ele. Você não consegue tirar ele do seu tipo de gasto ali. Então, ele é um gasto essencial. Então, a gente separa de 50% a 60%, eu travo aqui em 50%, mas tem gente que é 40%, tem gente que é 60%, depende muito do estilo de vida da pessoa. 30% a gente separa para lazer, educação e gastos ali inesperados, que são, por exemplo, um remédio durante o mês que eu precisei comprar,
Uma saída, eu tenho filhos, às vezes algum gasto com filho, um gasto inesperado. Um iFoodzinho durante um mês. Uma compra durante um mês. Para lazer, gente, para fazer o que quiser. Você pode torrar esse dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele foi feito para isso. É essa parcela do seu salário que ela fica destinada para você gastar com as suas coisas, com o que você gosta de fazer, inclusive com café. Os 20%, 20 a 10%, a gente separa para investimento. Esse valor, dependendo ali de como que está a sua rotina hoje, é um valor alto. Então, a gente começa a fazer uma adaptação. Começa com 5%, vai para 10%. Isso a gente consegue mexer. Depende muito de cada um. Cada caso é um caso. Mas você precisa ter um norte. Por quê? Um exemplo. Eu parei de comer fora, mas eu acabei compensando em outro gasto. É porque você não tinha um limite do que você pode gastar em cada área da sua vida. Eu não tenho um limite, por exemplo, do que eu posso gastar no iFood, então eu acabei gastando mais. Eu não tenho um limite do que eu posso gastar com compras, acabei gastando a mais, acabei compensando. Então, um dos motivos de não ter, surtido efeito é por causa dessa falta de limite. E Outro motivo... às vezes até na cabeça, né? Acho que assim, não, mas eu já não estou almoçando fora mesmo, então acho que eu Vou posso comprar compensar. essa brusinha. Exatamente. Entendi. Outro motivo é a questão da mentalidade, é a questão da crença, né, das crenças limitantes. Que aí a gente entra um pouco no assunto de PNL, Programação Neurolinguística, e a gente também vai entrar um pouco em questão de psicologia. Por quê? O estudo das finanças comportamentais, o que ele fala? Ele fala que a gente se comporta de forma emocional em relação ao dinheiro. Eu tenho dentro de mim uma programação mental em relação ao dinheiro. Existem várias teorias para tratar cada tipo de comportamento, mas eu vou dar um exemplo de uma, tá? Quando a gente tem um ar-condicionado na sala e ele está programado para uma temperatura de 23 graus, se eu abro a porta, o que acontece, Ju? Se eu abro a Vai porta dessa mudar sala, a temperatura. vai mudar a temperatura interna da sala. O que o ar-condicionado faz? Ele regula a temperatura de novo. É assim que funciona a nossa programação em relação ao dinheiro. Se a minha programação, minha programação mental, as minhas crenças, o que eu acredito sobre o dinheiro, qual que é o significado que o dinheiro tem para mim, se eu acredito que, poxa, eu ganho 5 mil, eu tenho que gastar 5 mil, eu não posso ter além disso, então eu estou condicionada a ganhar 5 mil e gastar 5 mil. Eu não posso nem gastar a mais, em alguns casos as pessoas gastam certinho ali no limite da tampa, ou acaba gastando a mais e ficando negativa, ou ela não consegue ganhar mais do que 5 mil, porque a programação dela está voltada para aquele parâmetro, 5 mil. Se desregula em algum momento, por exemplo, o caso do iFood. Eu vou economizar, não vou comer iFood, ou não vou almoçar fora. Como você está condicionada a gastar aquele valor, você já está acostumada a gastar aquele nível financeiro, você vai ou equilibrar de algum lado, ou você vai perder dinheiro de outra forma. Se você recebe uma renda variável, a sua receita cai para equilibrar com aquele nível de gasto. Então, também tem toda essa questão psicológica por trás. Tem muito, Doida. tem muito conteúdo explicando sobre isso. É muito legal. Lá no meu perfil do Instagram, eu fiz uma live recente sobre isso, sobre significado do dinheiro. Quem quiser depois a gente até marca, né, Ju? Um assunto específico sobre isso. Significado do dinheiro. Cada pessoa tem uma emoção por trás do dinheiro. As pessoas que investem, normalmente elas têm esse nível emocional mais controlado. Elas têm um propósito bem definido. Isso mexe muito com a autoestima dela. Ela consegue ter um objetivo de longo prazo. Então, controla muito a questão da ansiedade. Controla muito a questão dela duvidar dela mesma, dela acabar se sabotando. Então, a pessoa, quando ela já tem aquela prática de ser uma investidora, ela tem um significado do dinheiro mais alinhado com o acúmulo de riqueza, o acúmulo de patrimônio. Vou falar o contrário agora. Aquela pessoa que ela vive se endividando,
É uma pessoa que ela gasta tudo que ela tem, ela estoura cartão de crédito, ela não sabe aonde que o dinheiro dela tá, ela vive gastando. Essa pessoa, ela tem alguma programação na mente dela em relação ao dinheiro que diz o seguinte: eu não posso acumular dinheiro, ou eu não devo acumular dinheiro, ou eu não mereço acumular dinheiro. Isso tudo a gente vai trabalhando, gente. É uma questão mental mesmo, tá, Ju? Gente, que coisa louca. Eu tô impressionada, eu quero falar só disso agora. Não vou perguntar É nada que eu muito queria, nada legal. de investimento, só isso. Inclusive, eu até trouxe, né, para o final aqui do podcast para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto. Tem uma indicação, né, de livro que eu vou fazer depois, Não, que então calma. Ah, não, que pode, ele pode. Calma, depois você eu, vai falar do livro, mas depois então eu mostro. vamos chegar no investimento, já que eu já Vamos. tinha planejado, mas a gente Esse vai assunto é prolongar muito essa bom. coisa, que achei muito interessante. Lembrei do meu Inclusive, marido aqui, colocar ele para assistir. Ah, inclusive. inclusive, tem ferramentas, existem ferramentas assim, práticas, né? Exercícios que a gente pode fazer, que são aconselhados por alguns psicólogos, para tratar essa programação em relação ao dinheiro, que as pessoas podem fazer. Por exemplo, Ju, você já passou na frente de uma loja e pensou assim: nem vou entrar, que isso aqui tem cara de ser caro. Você já fez isso alguma vez? Já, já, Muitas pessoas fazem isso. É muito já. normal. É o senso de julgamento. A gente se julga não merecedor do dinheiro quando a gente acaba fazendo isso. Porque o fato de a gente entrar na loja não diz se a gente tem dinheiro ou não. O fato de você olhar um produto, né, uma bolsa, por exemplo, que custa 3 mil reais, você fala, nossa, é muito caro, não vou nem olhar. Não diz, não reflete se você tem dinheiro ou não. Agora, o fato de você nem entrar na loja por medo de ser julgada, porque a vendedora vai olhar para você e falar assim: poxa, esse daí não tem dinheiro. Ou você não quer nem ver, porque você já assume que você não tem dinheiro para comprar, isso sim trata uma crença sua. Mas meu A caso é crença, diferente. Eu não quero nem ver, porque eu falo assim, não vou gastar com isso. vou nem ver, Não senão eu vou vou. comprar. Não, se não vou comprar, não, eu não Não compro. compra, Aqui, não. ó, aqui, não compro. Eu Isso falo, não vou também. nem entrar, porque eu não vou gastar com isso. Não vou gastar, não vou comprar, então não vou nem ver. É diferente, é diferente. Sim, É, isso também é uma crença, tá? Tem é. aquelas pessoas que elas não conseguem aproveitar a vida. A pessoa ela não consegue gastar, ela não consegue utilizar o dinheiro dela para nada. A pessoa, quando ela começa a investir sem um objetivo para aquele dinheiro, ela desiste no meio do caminho. Porque eu falo, dinheiro é uma ferramenta para realizar sonho. Se você está investindo por investir, se você não tem um sonho, vai chegar uma hora que aquele dinheiro não vai fazer sentido nenhum para você, você vai gastar ele. É igual a pessoa que junta um dinheiro ali, mas daqui a pouco já está sem ele. Ela gasta, ela usa com alguma coisa, ele some, ele desaparece. Porque ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo. Você vai direcionar ele para onde? Então tem muito disso também. Gente, E, e ficou tem a complicada pessoa, essa conversa, né? Ficou complicada. E tem a pessoa, você e ia, tem a ah, pessoa que a gente fala que é a pessoa mão de vaca, né? Aquela pessoa mão que de não vaca. gasta com nada. Mas também é Pois uma é, pessoa que já, não. mas não sou também, não. Eu falei, sou mão de vaca. Não sou. Eu sou assim, Não, para algumas coisas. Não deixe de pedir meu iFood. olha aí, Se Ju, fosse mão de olha aí. vaca, eu não estourava o cartão. Não é assim, é assim. Equilíbrio é tudo. Nossa. Ai, meu Deus. Eu vou encontrar o meu um dia. Acho que estou precisando de um tratamento. Descobri aqui agora. A gente entra achando que vai sair falar de finanças e sai descobrindo que está desequilibrada Mas tudo psicologicamente. tem ligação. Hã? Tudo tem Mas ligação? tudo tem relação, tudo tem ligação. Ai, Não meu adianta. Deus. Ai, que medo. Vamos falar de investimento, então? Vamos. Vamos. Sem nada de psicológico. Vamos supor aqui que sou uma pessoa Tá tudo pronta para investir. controlado, tá tudo em paz, Tá tudo não tem bem. nenhum problema aqui em relação ao dinheiro, vamos seguir. Nada. Nossa, problema nenhum em relação a nada. Tô leve. Vamos lá, vamos lá. Me conta. Quero investir e... Não, primeiro eu quero saber outra coisa. Ver uma outra coisa aqui. A gente pensa em investimento, mas isso eu acho que depende de vários fatores, né?
Atualmente, por exemplo, o cenário internacional, que a gente vê confusão que tá, conflitos acontecendo, mundo afora. E aí, vale a pena investir mesmo assim? Sempre vale a pena? Sabe? O que isso pode impactar? Esse tipo de situação externa, assim? Uhum. Olha, Ju, o dia que não vale a pena investir é porque o nosso país está quebrando, tá? Aí, assim, eu espero não estar aqui no Brasil, espero que mais ninguém esteja. Mas olha só, sempre vale a pena a gente investir, tá? Porque o investimento, ele é uma forma da gente aumentar riquezas, da gente diversificar a fonte de renda. Ele é uma forma da gente construir patrimônio, então sempre vale a pena. Ah, Scarlett, o que você me aconselha? Você me aconselha abrir um negócio ou investir? Depende, depende. Às vezes compensa você focar no seu negócio e, em paralelo, você investir um pouco. Dependendo do cenário, compensa você investir mais e ir devagarzinho com o seu negócio. A gente pode falar sobre isso de cenário também. Só que contextualizando com o cenário internacional, né? Vamos lá. Cenário Brasil e cenário externo. O cenário externo está muito complicado. A gente está sofrendo com inflação, sofrendo com taxa de juros alta. Para quem não sabe, inflação é perda do poder de compra, é quando as coisas vão ficando cada vez mais caras. Quando você vai no supermercado e a carne estava R$ 25. Aí você vai de novo no supermercado, a carne está 35, vai de novo, está 50. Isso é inflação. Tá? Então, lá fora, o cenário está complicado por causa de inflação. Estados Unidos, eu nem sei se podia falar Estados Unidos, espero que sim. Pode, pode. Pode, né? Cenário tá complicado, a gente está com uma crise de crédito que acaba complicando um pouquinho o investimento lá fora. Então, assim, o cenário está um pouquinho chato para a renda variável. O que é renda variável, Scarlett? É a renda arriscada, é o tipo de investimento mais arriscado. É um tipo de investimento que a gente investe sem segurança, de saber se a gente vai ter um retorno bom ou não. Claro que tem uma estratégia por trás, mas que depende muito de como que vai estar a economia. Por exemplo, quando você monta uma empresa, você não monta pensando que a empresa vai quebrar, mas essa possibilidade existe. Se as coisas não forem bem, se não tiver faturamento, se não tiver receita, se não tiver lucro, o negócio uma hora quebra. Então, a renda variável, ela funciona mais ou menos nesse sentido. A gente não investe acreditando que vai perder dinheiro, mas o risco existe, tá? Depende muito de como a economia está. Então, um pouquinho dessa pergunta, Ju, eu vou entender o seguinte. Scarlett, vale a pena investir lá fora? Nesse momento, não. Nesse momento, vale mais a pena a gente investir aqui dentro, no Brasil. Scarlett, o que está acontecendo lá fora tem um impacto aqui dentro? Tem um impacto aqui dentro. Inclusive, foi um impacto muito positivo no início do ano. Meu Deus, positivo, mas por quê? Né? A gente está com um conflito aí acontecendo. Por que positivo? O Brasil, ele é um país que ele se destaca em questão de commodities, na exportação de commodities. E os dois aí, né, não sei como é que eu falo sem prejudicar aqui, mas o conflito aí, as duas pessoas que estão envolvidas num certo conflito, que está se prolongando por muito Dois tempo, países que estão. dois países que estão envolvidos aí, eles acabam saindo da jogada em relação à exportação de commodities. E aí o Brasil ele acaba tendo, né, um ocupando esse destaque aí, espaço. um destaque no comércio internacional. Isso também atrai muito o olhar do investidor estrangeiro, tanto é que a gente está com um volume muito grande de dólar entrando dentro do país, dentro do Brasil. O investidor ele está vindo para investir na nossa bolsa, investir na nossa renda fixa, porque a nossa renda fixa está pagando muito bem, tá? Estados Unidos hoje está com uma taxa de juros alta, bem alta, para o considerado normal, mas o Brasil ainda está com muitas oportunidades aqui mais baratas. Então, o cenário hoje, por mais que não está legal lá fora, para o Brasil está muito interessante a gente investir, tanto em renda variável como em renda fixa. Então, sim, o contexto lá fora influencia bastante aqui dentro, mas até o momento está sendo interessante a gente investir tanto em commodities, pela questão do destaque do país, tá? Como também em renda fixa e renda variável para quem tem um perfil
mais arriscado, para quem é empreendedor, para quem já entende como que um negócio funciona. É uma forma de diversificar a sua fonte de receita. E um raciocínio que eu gosto de trazer bastante para os empreendedores, empresários, empresárias que a gente atende no escritório é o seguinte: pensar que você também pode ganhar lucro com o seu concorrente. Se você tem, por exemplo, uma empresa que trabalha com... Deixa eu jogar aqui, não sei. Vou jogar aqui, talvez medicina, um médico. Você tem uma clínica, tá? Você tem uma clínica e você tem a sua fonte de renda primária ali daquela clínica, sua fonte de renda principal. Se você investe em outros setores na bolsa, você consegue lucrar com os outros setores também. Mas se você investe no mesmo setor que o seu, num concorrente seu, que é um concorrente assim direto, vou falar, por exemplo, da Fleury, que tem aí questão da saúde, está relacionada com o setor de saúde. Você consegue ganhar, às vezes, com o seu concorrente. Às vezes, o seu negócio internamente não está indo bem, por uma questão de gestão, por uma questão realmente administrativa, o setor está legal e o seu concorrente está lucrando. Se você consegue investir, fazer uma diversificação na bolsa, você consegue ganhar também dinheiro com isso. Então, é uma estratégia. Tem várias e várias estratégias. Eu posso investir em setores secundários em relação ao meu. Por exemplo, vamos dar o exemplo da clínica. Eu posso investir em empresas que fabricam peças para a minha clínica. Então, eu compro dessas empresas, se essas empresas estão abertas na bolsa, eu invisto nelas, eu ganho com o lucro delas. E então, assim, eu consigo ampliar minha fonte de receita. É outra estratégia. Então, várias estratégias para a gente poder seguir. Nossa, várias mesmo, hein? Uau! Bastante. Pois é, mas assim, você falou muita coisa, mas na prática agora, vamos supor assim que eu tenho alguma coisa. Vamos imaginar que mundo lindo, eu tenho dinheiro, quero investir. Agora, assim, qual que é o investimento mais simples, sabe, que eu posso fazer agora, ou mais prático, que vai me dar um retorno, ok, sabe? O que que eu posso fazer? Como que eu posso começar agora, sabe? O melhor investimento para eu fazer. Show. Vamos lá. Na prática, passo a passo, tá, Ju? Primeiro ponto. Antes da gente escolher o investimento que a gente vai ter, por onde que a gente vai investir? Por meio de uma corretora, tá? A gente nunca investe por meio de um banco. Por que não, Scarlett? Porque o mercado financeiro, ele se divide em diversas instituições. Tem o setor bancário, que é o banco que a gente conhece, não vou citar nomes. Tem a questão da corretora. A corretora, ela nasceu como fonte para a gente poder investir. Ela nasceu para o mundo de investimentos. E tem outras questões também, questão de sistema de pagamento, por exemplo, PayPal. Tem outros sistemas de pagamento online também, que acabam oferecendo ali alguns investimentos para a gente. Então, primeiro ponto é abrir conta em uma corretora. Existem várias. Eu vou indicar aqui, por exemplo, BTG Pactual e XP Investimentos. São as maiores do mercado, maiores em custódia, né? Maiores em portfólio de produtos também. Então, vale a pena pesquisar. Existem outras. Tem a Clear, por exemplo, que faz parte do grupo XP. Tem a Modal Mais. Então, existem várias. Tá? Abriu conta numa corretora, agora sim a gente vai pensar num produto para a gente poder investir. O produto mais simples, o investimento mais simples para a gente fazer é um Tesouro Selic, a gente comprar ali um título do Tesouro, ou um CDB, ou um fundo. São 3 opções. Scarlett, qual que você costuma indicar? Eu costumo indicar ou um CDB ou um fundo. Por quê? O mercado como um todo, a internet, ela fala muito do Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é simples, o Tesouro Selic ele é prático, o valor mínimo é acessível. Na prática, eu identifiquei algumas dificuldades, principalmente em questão de resgate. Principalmente também em questão de visualização. Algumas corretoras não mostram atualizado. Demora, às vezes, 3 dias. Tem corretora que eu já vi que demorou 3 dias para poder atualizar o rendimento do Tesouro Selic. Tem corretora que eu abri para testar e tudo mais, comprei ali o Tesouro Selic. Quando eu fui resgatar, eram umas 4 horas da tarde, ela não conseguiu resgatar. Ela só resgatou no outro dia.
E para a gente investir nesse primeiro momento, eu considero que tem que ser um produto que a gente pode resgatar a qualquer momento. Pediu, 5 minutos tem que estar na conta. Por quê? É uma reserva de emergência que a gente está fazendo. E a emergência, ela não avisa. Ela não fala, eu vou chegar amanhã. Então, tem que ser na hora. Então, normalmente eu indico ou um CDB, que é um título de investimento que a gente consegue comprar dentro da corretora, um CDB ali que está pagando, no mínimo, 100% do CDI, que é uma taxa que a gente pega como referência para comparar se o investimento está rendendo bem ou não. Por exemplo, está rendendo 100% do CDI? Está rendendo ok. Está rendendo menos do que isso? Não está legal. Então, é uma taxa de referência que a gente considera ali. Então, o investimento mais simples que eu considero hoje é um CDB, 100% do CDI. Aí tem um investimento um pouquinho mais avançado, que pode pagar mais, que é um fundo. Um fundo da Selic, por exemplo. Você pega, coloca seu dinheiro ali, você pode resgatar no mesmo dia. E esse fundo, dependendo, ele pode ter uma aplicação mínima de R$1, R$50, R$30, que é muito acessível, né, para as pessoas começarem. Então, tem aí essas 3 opções para a gente poder brincar, né? Para a gente poder colocar o pé na água. Boa, boa. Mas assim, o que que eu preciso para fazer, para procurar uma corretora? O que que eu, sabe, para realmente, para mim, assim, nunca procurei, não faço ideia. E o que que eu faço? Vou dentro do site, ligo, o que que eu preciso fazer? Boa, Ju. Então, normal entrar no site, tá? O que eu fazia quando eu comecei a estudar sobre investimento? Eu jogava realmente na internet corretoras de investimento. Aí vinha aquela lista de corretoras, né? A gente vê aquele tanto de corretora ali. E na época, quando eu comecei, eu fui abrindo conta em todas. Fui abrindo conta em todas para conhecer todas ali, para hoje eu saber, essa daqui eu acho ela legal, essa daqui eu não acho. Essa daqui eu gosto, essa daqui eu não gosto. Eu fiz assim. Eu não acho que hoje as pessoas precisem passar por isso. Tanto é que eu falei aqui, tem a XP e tem o BTG, que são as maiores. A XP, ela tem um grupo de corretoras que são delas, que são dela. Tem a Clear, tem a Rico, né? Aí, por exemplo, a Nubank, ela criou a Nuinvest, que antes era Ah, a eu vi, é WisBank. uma boa também? É uma boa Então, mesmo? nada contra, tá? Eu acho o seguinte, pela experiência que eu tive, eu achei que o portfólio de produtos dela é limitado. Eu achei Mas assim, para quem está não começando, que não quem quer está ter trabalho, porque começando, querendo ou não, quando você vai numa corretora, quando você procura uma corretora para fazer, é um trabalho, é mais uma coisa para é monitorar, mais sabe? trabalhoso, Então você é está mais ali no trabalhoso. banco, você sabe, para investir pelo banco, acaba que parece que é um investimento Mais do fácil, preguiçoso, sabe? É, né? é mais cômodo ali, né? Não. É mais cômodo, sim. Inclusive, o ponto interessante da gente criar uma conta numa corretora é exatamente para ficar longe da conta bancária. Porque o que eu falo com o pessoal? Tira o dinheiro da conta bancária, joga para a conta de investimento. Porque você não vai ver esse dinheiro já vai estar lá destinado para investir, você não vai gastar sem querer. E outra coisa, a conta bancária ela não rende, a conta investimento rende. Scarlett, mas a conta da Nubank, ela rende e tal, conforme o CDI. A conta da Nubank, ela só rende se o dinheiro ficar ali paradinho durante 30 dias, que a gente chama de aniversário, mêsversário. Se você mexe, funciona igual a poupança. Se você mexe naquele dinheiro, se você tira, se você usa, o rendimento para. Não completou 30 dias, não tem rendimento. A corretora é diferente. O rendimento ele é diário. Então, virou o dia, rendimento está ali. Gente, eu tô com a impressão que eu vou sair daqui com mais dúvidas do que É bom mais que dúvidas do que é respostas. assunto para mais um podcast, hein, Ju? É assim, eu não achei que fosse ser tanta coisa. Tanto que É enquanto você vai muito, falando, vai me vindo outra é dúvida, vai me muita vindo outra coisa. coisa. Ai, complicado. Ficou É muito muita complicado. coisa. Por isso que eu acho interessante, sabe? A gente explorar, conhecer as corretoras. Por exemplo, Nubank. Quem quiser utilizar Nubank,
para quem está começando, para quem, sabe, não tem Para se nenhum tipo de... familiarizar ali com o que é É, investimento, o que é. para quem não sabe nada de investimento, nada, nada mesmo, pode ser uma opção melhor do que a poupança, porque ali você já está com um pezinho próximo de outros investimentos. Então, sim, pode ser um passo inicial. Para quem já quer buscar, né? Começar do jeito, né, não vou dizer do jeito certo, mas já quer pensar numa carteira formada, para quem está pensando assim, olha, eu vou começar a minha reserva, mas eu também penso em investir para o futuro, eu penso em ter uma previdência, eu penso em ter uma carteira com rendimento, eu quero algo mais sério, é legal procurar talvez uma corretora maior, por exemplo, o BTG e a XP, são corretoras maiores. É legal a gente avaliar isso também. Tem a Modal Mais também, que está aí há um tempinho. A Modal Mais, ela é uma das corretoras que investiu bastante em marketing, então eu acredito que ela é bem mais conhecida. Inclusive, ela é a corretora que patrocina a Natália Arcuri. Né? A Natália Arcuri, ela falava muito sobre a Modal Mais. Então, assim, eu conheci primeiro a Modal Mais antes de conhecer as outras corretoras. Então, também dá para a pessoa poder colocar o pezinho na água aí, tá? Se a corretora tiver um desses produtos que eu falei, vale a pena começar, tá? Se tiver um CDB de pelo menos 100% do CDI, se tiver ali uma opção para você investir no Tesouro Selic de uma forma prática, por que falo da opção? Porque tem como a gente investir no Tesouro direto lá pelo site, né, do Tesouro Nacional. Que aí é mais complicado, não vale a pena, é mais trabalho, não faz sentido nenhum. Tá? Se a corretora tiver essa opção de CDB de 100% ou mais, já vale a pena você abrir conta ali e ficar, tá? À medida que você for evoluindo nos seus investimentos, você vai avaliando o mercado, vendo o que é melhor. Boa. Mas me conta uma coisa, Scarlett. Você começou falando, começou mesmo, lá da sua infância, falando da poupança, tá? E aí eu tô pensando na poupança aqui, pensando no investimento de preguiçoso, que não quer investir, nossa, uma preguiça, gente, até eu abrir uma conta numa corretora, ela vai dar muito trabalho, meu dinheiro está no banco. Vale a pena deixar o dinheiro na poupança hoje em dia? Ou Não. o que eu faço com o dinheiro assim, rápido? O que eu posso fazer com o dinheiro? Boa, Ju, não vale a pena, tá? A poupança, ela hoje está rendendo próximo de 7%. Se você deixar o dinheiro bonitinho ali durante 30 dias, se você não mexer, no aniversário, no mêsversário daquele dinheiro, ele vai render ali no mês. Ela está rendendo 7% no ano. Próximo ali, né? Depende da TR, depende da taxa de referência. E a Selic hoje, que é a nossa taxa básica de juros, está rendendo 13,75 ao ano. Então, de diferença de rendimento aqui, a gente já viu que é grande. Tem a questão da inflação. A poupança, ela não corrige pela inflação. Então, a inflação está aumentando, o bicho está comendo e seu dinheiro está lá na poupança. Não vai adiantar nada você com dinheiro na poupança com a inflação subindo, igual subiu em 2020 para 2021, que a gente fechou com preço altíssimo. Então, vale a pena a gente investir em banco? Não vale a pena. Por que não vale a pena, Scarlett? Porque o banco, ele come uma parte da rentabilidade, ele come uma parte do rendimento. Se a gente ficar aplicando dinheiro em opção do banco, você vai ficar só pagando spread bancário. Dentro do título ali, o banco ele pega uma partezinha do rendimento para ele. O fundo que o banco tem ali disponível, ele vai cobrar uma taxa de juros ali, uma taxa de juros não, vai cobrar uma taxa de gestão. O título que você for colocar, se o banco te indicar alguma coisa, vai ser algo que você vai ter uma taxa por trás. Não vale a pena investir pelo banco. Sempre vai valer mais a pena investir pela corretora. Scarlett, mas eu tô com preguiça, não quero investir pela corretora, não quero abrir conta na corretora, quero investir no banco mesmo. Você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, quem está te ajudando nesse investimento? É você sozinha ou é alguém do banco te auxiliando? Normalmente, 99% das vezes, a propaganda que sobe no seu aplicativo do banco de investimento, recomendando alguma coisa, aquele produto não é bom para você. É furada. Oi? É furada. Normalmente indicou, é furada.
É furada. Você não sabe disso, porque você não entende o mercado financeiro e o banco precisa ganhar. Então, você pode acabar colocando seu dinheiro em algum tipo de aplicação que ou você vai quando você resgatar, você vai resgatar com um rendimento muito pequeno, assim, algo bem inferior ao que o mercado está pagando, ou você vai acabar tendo algum prejuízo. Por exemplo, a caixinha da Nubank, para aqueles que não sabem, e para quem colocou dinheiro lá, ela ficou negativa em janeiro, perdeu Oh. dinheiro. Ficou negativa em janeiro para fevereiro, perdeu dinheiro. E a caixinha da Nubank, se eu não me engano, o marketing que foi feito é que ela era para reserva de emergência. E reserva de emergência a gente não põe em aplicação que tem risco. A gente sempre põe numa aplicação com resgate rápido e sem risco nenhum, de preferência um título ali, né, um CDB ou Tesouro Selic, igual eu falei, sem risco nenhum. E ela ficou negativa, porque estava lá dentro da carteira da caixinha, tinha algumas aplicações que o banco faz que estavam bem arriscadas, que acabaram sofrendo com o que aconteceu em janeiro desse ano. Então, o conhecimento, Ju, por mais que a gente às vezes está com preguiça, não quero aprender, não quero. O conhecimento ele é Não quero importante. trabalho. Não quero ter Não quero trabalho. trabalho, mas é importante para a gente saber lidar com o dinheiro, porque senão a gente vai perder. Ou a gente perde fazendo uma aplicação ruim, ou a gente perde pagando para o banco, pagando para outra pessoa que vai acabar pegando uma parte daquela rentabilidade ali. Ai, muito difícil. Muito difícil. Eu vou melhorar, vou me esforçar, mas muito difícil. Não é difícil, Ju. Não é. Se você tiver um consultor ou uma consultora, alguém ali para te ajudar, se tiver alguém para te auxiliar, você vai conseguir um retorno. Média de mercado, talvez até superior, dependendo do seu perfil. Você vai conseguir entender o que está acontecendo e, pelo menos, o seu investimento vai estar atrelado ao seu objetivo, ao que você quer. Por quê? Tem gente que fica com preguiça e coloca tudo no Tesouro Selic, ou deixa tudo na poupança. Aí a pessoa está investindo para aposentar. Se ela está investindo para aposentar, ela consegue um rendimento muito maior. Porque quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido, maior é o retorno que a gente ganha. Então, se eu coloco o meu dinheirinho ali na poupança, sendo que é para eu aposentar, estou pensando no meu futuro, eu estou deixando de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, que poderia estar aplicado em outro tipo de investimento que vai vencer daqui 2, 3 anos, que pagaria muito mais. Para você ter ideia, se eu aplicar em um título com rendimento diário hoje, a gente consegue 1% ao mês, ou 13,75 ao ano, depende ali. Se eu aplicar para 2, 3 anos, tem título que paga 16%. Então, muda bastante. Então, não é difícil. Não é difícil. Tá bom. Tá bom, vou pensar. Primeiro vou arrumar o dinheiro para investir, aí depois eu vou começar. Planejamento financeiro. Primeiro, como é que é? 50, 30, 20. Já até 50, 30. anotei aqui, eu começo por aí, ou seja, eu estou bem no básico ainda, tá? Mas eu chego lá, eu chego lá. Já tem reserva de emergência, Ju? Reserva de quê? Emergência. Meu o quê? Reserva de nada, de nada. Tô falando, eu tô aqui na primeira lição, 50, 30, 20. Eu ainda tô na parte for dummies aqui, então, mas eu vou melhorar, vou melhorar. Sabe definir reserva de emergência? Não, Vou ensinar, então, de uma forma muito rápida, tá? vai. Como é que a gente define reserva de emergência? Você vai separar essa técnica que eu te passei, dos 50, 30, 20. Vai definir o que é gasto essencial para você viver hoje, essencial mesmo, tá? Esse gasto, que é o seu custo de vida, você vai multiplicar por 6, que é o equivalente a 6 meses do seu custo de vida inicial. Depois você multiplica por 12, que é o equivalente a 12 meses ou 1 ano do seu custo de vida. Assim você vai ter o valor da sua meta de reserva de emergência para 6 meses, caso você perca o emprego, e para 12 meses, caso alguma coisa mais séria aconteça, como você ficar doente, né? Não sei se você tem carro, mas precisar fazer alguma coisa com o carro estragou, ou realmente o que a gente mais vê é a pessoa ficar desempregada, ou quiser fazer uma transição de carreira. Então, a reserva de emergência é super importante. Bom saber. Ó,
Tenho várias dúvidas ainda. Não consegui perguntar tudo o que eu queria, tá? Até me perdi nas Muita minhas coisa, né, dúvidas, Ju? porque foi aparecendo. Fui tendo mais dúvida aqui, mas, enfim, vamos passar para a dica, né? Dicas de negócio, então, uma dica bem objetiva ainda, tá? E não vai ser para quem quer investir. A dica eu vou pedir para quem quer trabalhar com investimento. Que já foi tanta Ai, dica, né? De investimento. Alguém que quer trabalhar com isso. Por onde que essa pessoa começa? legal, pessoa que quer trabalhar com o mercado financeiro. Vamos lá. Primeiro ponto, eu diria que seria a educação, né? A questão educacional. A pessoa ou pensar, talvez, em um curso relacionado à economia, talvez uma graduação, né? Talvez até mesmo uma pós. A pessoa formou em administração, talvez fazer uma pós em economia, fazer um curso de economia. O mercado financeiro, ele se divide em áreas comercial e áreas operacionais. Se você não sabe aonde que você quer trabalhar no mercado financeiro, primeiro você tem que entender o que você gosta de fazer. Você gosta de lidar com pessoas? Você gosta de conversar com as pessoas? Então, provavelmente, ou você vai ser um consultor de investimentos, ou você vai ser um assessor de investimentos, ou provavelmente você talvez vai ser um gestor, talvez você vai ser um analista. Então, o mercado ele se divide entre comercial e operacional. Operacional, a pessoa que fica por trás do processamento de um investimento, a pessoa que fica por trás de uma mesa de operações. Por exemplo, para você poder comprar o seu título do Tesouro, tem alguém processando, né? Esse título tem alguém processando ali o que está acontecendo na renda fixa dentro de uma corretora. Para você participar de uma mesa de operações, você precisa de uma certificação que chama PQO. PQO para você participar de uma mesa de operações. Para você ser um consultor de investimento, você precisa de uma certificação que chama CEA, tá? Então, CEA para você poder ser um especialista em investimentos, assim como eu. Essas são as Para você certificações que você falou do começo, da isso, CVM, tá? exatamente. Para você ser um analista de investimento, para você poder analisar investimentos e para você recomendar investimentos, você precisa ter CNPI, que é uma certificação para você se tornar analista. Então, o mercado, para você poder entrar, você precisa escolher qual que é a certificação que você quer, qual área que você quer atuar, se você quer uma área operacional ou se você quer uma área comercial, tá? Isso vai ajudar muito você decidir se você gosta de lidar com pessoas ou não. E a certificação mais tranquila, a mais fácil, assim, para você começar, até mesmo no mercado, no bancário mesmo, no banco, que faz parte do mercado financeiro, mas aí é dentro do banco, seria um CPA 20, que é uma certificação para você trabalhar ali, né, como consultor nas relações ali com o banco. Seria a certificação mais simples para você poder fazer. Então, primeiro ponto, entender sobre economia, entender como que funciona o nosso mercado financeiro, entender como que o mundo funciona em relação à economia. Depois, entender se você é mais comercial ou operacional. Pesquisar sobre essas certificações que eu falei, tá? E aí, o resto é prática, praticar. Muito bom, muito bom. Bem direto. Bem Então, bom. agora dica cultural, os livros que você queria falar lá atrás, pode falar agora. Vamos lá. Quais são as suas Os dicas? livros, verdade, vamos lá. A gente estava falando sobre mentalidade, né? Eu separei aqui. Tem um livro muito bom que ele vai explicar sobre aquele exemplo que eu dei do ar-condicionado, né? Que a gente tem uma programação mental que auxilia em tudo que a gente faz. O livro é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, ele vai explicar como que a nossa mente funciona. Ele vai falar algumas atitudes que as pessoas, né, que foram entrevistadas, que foram a pesquisa que foi feita aqui sobre alguns milionários, o que elas pensam, o que elas fazem, tá? Então, ele vai explicar isso. Tem um outro livro que eu ia indicar, só que a gente não entrou no assunto, e aí, Mas talvez uma próxima pode oportunidade, indicar também, pode indicar que ele já vai introduzindo. vai introduzindo. Ele é o seguinte, não sei se vai ter, como é que é? Censura, por causa da palavra, mas ele chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
Ele é um Hum. livro muito interativo, muito legal, e basicamente ele fala para você não se preocupar com a opinião das outras pessoas, porque se você investir, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar alguma coisa sobre você. Se você não investir, as pessoas vão falar do mesmo jeito sobre você. Se você empreender, as pessoas vão falar. Se você não empreender, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então, ele ajuda você a tomar uma decisão, que é uma decisão difícil na sua vida e que você não toma por causa do que você pensa sobre as outras pessoas. Tem um outro livro também, e esse vai ser o último, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é esse livro aqui. Esse livro é um livro muito simples e ele fala sobre planejamento financeiro, ele fala sobre investimentos, só que ele fala de um jeito tão leve, de um jeito tão tranquilo, que é como se fosse um livro para criança. Ele é um livro que já vendeu, eu acho que ele é best-seller, mas ele já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Então, assim, é um livro muito vendido. E quando a gente fala de educação financeira, tem treinamento dele, que custa muito caro. Eu já fiz um treinamento baseado nesse livro, que vale muito a pena a gente ler. Bacana. Então, para fidelizar seus contatos, e para quem quiser saber mais sobre você, sobre seu trabalho, onde que as pessoas te acham? Show. Pessoal, tem o meu Instagram, tá? Scarlett Yasmin Invest. Só me procurar lá no Instagram. Tem o site também do escritório da Flip, né? flipinvestimentos.com.br. Pode procurar a gente por lá também, que vocês vão conseguir falar comigo. E aí pode me chamar ou no direct do WhatsApp. Pode me chamar no direct do Instagram ou me chamar no WhatsApp pelo link da bio. Muito bom. Sensacional, Scarlett. Então, ó, nem sei se eu te agradeço, tá? Porque Obrigada. você colocou muita dúvida na minha cabeça, Eu muita, tá? atistei a curiosidade. Pois é, foi terrível. Essa conversa foi terrível para mim. Mas, brincadeira, muitíssimo obrigada. E obrigada, porque foram, nossa, várias dicas. E é bom também, né? Alguém dar uma chacoalhada na gente, a gente fica bem perdido assim, opa, opa, mas. A gente vê que tem um mundo, né, Ju? Pois é, não, é ótimo, é ótimo. Foi incrível, sensacional. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Ju, seu tempo aqui, disponibilidade, as pessoas que estão assistindo, tá? Espero que o conteúdo realmente contribua para dar essa chacoalhada e as pessoas perceberem que, às vezes, investir melhor o dinheiro ou tomar uma atitude diferente com o dinheiro vale a pena, pensando no futuro, pensando no longo prazo, acumular aí um patrimônio. Então, tá bom. E depois a gente combina um cafezinho aqui pela Savassi. Ah, sim, não, café não pode faltar. Então, tá bom. Beijo para você. Um beijo, Ju, obrigada. E muito, 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 muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se por acaso você se lembrou de alguém que também está aí meio perdida, sem saber como investir, o que fazer com o dinheiro sobrando, então alguém que está com muita dívida, não consegue se planejar direito, planejar os gastos e saber o que faz, saber lidar com o dinheiro, manda esse conteúdo, né, gente? Indica o podcast, indica a Scarlett também. Olha que ideia boa. Vamos criar essa rede aí de apoio de mulheres para mulheres. Você também pode compartilhar o podcast. Por favor, compartilhe o podcast nas suas redes sociais. Isso dá uma super força para o crescimento do projeto também. Também pode saber mais sobre o projeto no site Apoia. Apoia, gente. Eu estou lá no apoio até agora. O apoio já foi, agora é só o site empreendedelas.com.br. Pode entrar em contato pelo formulário de lá e seguir o perfil do Instagram, Facebook, é o @empreendedelas. Pode entrar em contato por lá também, tá? Pode ser que às vezes fique meio escondidinho, mas em algum momento eu acabo vendo. Se quiser me achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui. E vamos que vamos, gente. Como eu sempre digo, para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!